Alô, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo? Como é que Boa estão noite as aos coisas por amigos da aí? TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Resolvido, Léo. Desculpa. Tinha uma tela aberta aqui desnecessariamente. As coisas por Agora aí. foi falha minha, Léo. Me perdoa, né? Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Que isso, Léo? Agora foi falha sua, Léo? Me conta aí, foi falha de quem agora? Não, agora foi falha minha. Tudo bem com você? Tudo jóia. Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo. Estamos aí, à beira da guerra, né, Léo? Vai ter guerra, Léo? Bom, fronteira fechada, Brasil-Venezuela é o nosso tema principal. Tudo nessa jóia. tarde, Como é que né? estão as Fronteira, decisão tomada. Tudo tranquilo. Estamos aí, à beira da guerra, né, Léo? Vai ter. Léo, o que você está fazendo aí? Agora não era para repetir, não? Eu também estou tentando entender o que está acontecendo, eu não estou entendendo ainda não, Léo. Não, antes eu estava com uma tela aberta, agora eu não estou mais com ela aqui, então não faz sentido. Eu acho que você só abriu um áudio aí a posterior, né? Mas enfim, muitas coisas aconteceram nesse dia, né? De um lado, o Maduro fechou a fronteira Brasil-Venezuela. O governador de Roraima está dizendo que vai entregar ajuda humanitária através da fronteira, mesmo fechada. O Mourão foi escalado para uma reunião extraordinária do Grupo de Lima, que é o grupo de países alinhados aos Estados Unidos, para uma reunião de emergência na segunda-feira, onde provavelmente vai se decidir se devem apoiar ou não o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, né? Em paralelo, a Venezuela anunciou agora há pouco, né, o presidente Maduro, que está recebendo 7,5 milhões de toneladas de remédios da Rússia. A Rússia está enviando ajuda humanitária que a Venezuela aceita, não aceita ajuda humanitária dos Estados Unidos. Esse é o ambiente, Léo, esse é o contexto. E aí eu te pergunto, teremos guerra? Bolsonaro, além de todas as tragédias que ele representa, além de acabar com a aposentadoria do povo brasileiro, também vai colocar o Brasil numa guerra? Pois é, Léo, o Bolsonaro prometeu essa guerra. O mais desesperador é que parte de brasileiros, né, pessoas... Isso é muito estranho, pessoas realmente acreditaram que essa guerra era uma coisa boa. E eu tenho falado sobre a escalada de guerra e eu tenho percebido que a própria Venezuela já percebeu essa tentativa dos Estados Unidos de criar um motivo, tentativa dos Estados Unidos e do Brasil de criar um motivo para a escalada de guerra. Esse motivo para a escalada de guerra seria essa ajuda humanitária que seria respondida, obviamente, com o ataque da própria direita e, na sequência, eles teriam uma justificativa para transformar a ajuda humanitária em uma invasão. Agora, pergunta básica, se a intenção é só humanitária e a Rússia está fazendo a ajuda humanitária, qual que é a necessidade de continuar propondo uma guerra se a ajuda humanitária já está chegando na Venezuela? É muito estranho, né? A intenção não é ajuda humanitária, a intenção é uma guerra, a intenção é derrubar o governo, a intenção é tomar o petróleo da Venezuela, não tem dúvidas. Porque se a intenção fosse humanitária, a partir do momento que você viu que o socorro já está chegando por outro lado, você acaba ficando tranquilo, não é assim que funciona? Você está desesperado, uma pessoa acabou de sofrer um acidente, você está lá tentando fazer qualquer coisa, mesmo com suas limitações, inclusive é uma atitude legal isso. Aí chega o corpo de bombeiros, você fala, agora eu não preciso fazer absolutamente nada, chegou o corpo de bombeiros. A situação da Venezuela é a mesma. Se a intenção fosse realmente humanitária, no momento em que a Rússia começa a trabalhar uma ajuda humanitária na Venezuela, uma ajuda humanitária que está sendo aceita, a tendência natural é que os países se distanciassem. Afinal de contas, para que os países vão querer gastar na Venezuela ajuda humanitária, esse trabalho todo, se o trabalho já está sendo feito, né, Léo? Olha, para que você vai tirar o dinheiro do seu bolso para pintar todo o condomínio, sendo que o condomínio já se uniu para fazer isso? Não, a intenção não é ajuda humanitária, a intenção é desculpa para iniciar uma guerra, a intenção realmente é a luta armada. E será que é interessante para o Brasil, um país pacífico, entrar nessa brincadeira de guerra contra a Venezuela, sendo que o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar nessa guerra, essa guerra não é do Brasil? Enquanto existia essa conversa de ajuda humanitária, tudo bem. Agora que a coisa já passa por uma possibilidade de invasão, será que o brasileiro tem noção do que significa uma guerra declarada? Não. E aí é o seguinte, será que interessa ao Brasil entrar num projeto de roubo de petróleo dos Estados Unidos, que nem vai beneficiar o Brasil? Eles não vão dar nenhuma gorjetinha do petróleo roubado da Venezuela aos brasileiros. Pelo contrário, eles vão contribuir para a quebra do petróleo brasileiro. Quando a gente fala que é um projeto de roubo de petróleo, né, aí eu queria trazer a notícia
bombástica, que vai subir para a manchete do 247 dentro de instantes, né? Bom, tem um ex-diretor do FBI chamado Andrew McCabe, né? A notícia acabou de ser publicada pelas agências internacionais, Léo. Ele está publicando um livro em que ele relata um encontro, e ele fala da demissão dele do FBI, né? E relata um encontro dele com Donald Trump, né? O Trump afirma para ele o seguinte: olha, eles têm todo esse petróleo e estão na nossa porta dos fundos. Aí o Trump afirma: eu não entendo por que não estamos olhando para a Venezuela, por que não estamos em guerra com a Venezuela. Eles têm todo o petróleo e estão na nossa porta dos fundos, realmente. Então, eu acho que está escancarado. Agora, o Brasil vai vir com um papinho de ajuda humanitária, né? Quando o mundo inteiro, até os americanos, até o FBI sabe que trata-se pura e simplesmente de roubo de petróleo, realmente é uma palhaçada, né, Léo? Mas o que é que o Brasil pode fazer, Léo? Porque, olha... Não, o Brasil pode falar, não vou participar do roubo do petróleo. O grande detalhe é o seguinte: nós temos uma república totalmente acovardada, totalmente submissa, uma república que não está passando pelo que a Venezuela está passando porque ela se entregou antes da guerra iniciar. Isso é a grande realidade. O Brasil teria passado, talvez, pela mesma coisa que a Venezuela está passando, porque o prejuízo o Brasil está tomando do mesmo jeito, está perdendo sua indústria, está perdendo seu petróleo, está perdendo tudo. A diferença é que as pessoas se entregaram sem lutar. Esse é que é o detalhe do Brasil. Será que o Brasil, como não oficial, mas uma óbvia colônia dos Estados Unidos, será que ele tem muita coisa para fazer nessa brincadeira? Porque o Brasil, ele foi se destruindo aos poucos, desde a Operação Lava Jato. Hoje chegou o ponto em que somos somente produtores de matéria-prima. Nossas Forças Armadas, elas não têm mais o que defender. A única coisa que elas fazem, elas já não fazem mais a defesa da soberania nacional, elas fazem simplesmente a defesa dos próprios interesses, influenciando no governo. E eu não sei se seria possível para os Estados Unidos abrir mão para o Brasil abrir mão dessa submissão aos Estados Unidos, que chegou a um ponto em que todo esse sistema político brasileiro ele está tão submisso ao sistema político americano que eu já consigo ver o Brasil como um Estado americano com deveres e sem direitos. Esse é o modo como eu consigo ver o Brasil hoje. Eu nem sei se tem como o Brasil sair fora dessa obrigação aí de segurar o peso da guerra. Eu acho que o Trump declarar guerra contra a Venezuela, ele pode estar até tentando fazer um teste de repercussão internacional, porque, lógico, eles estão investindo no mundo inteiro em cima dessa ideia de que a Venezuela seria um país comunista. Agora, se a Rússia está oferecendo essa ajuda humanitária, a Rússia está nessa guerra. Qual que é a posição do Brasil nessa guerra? A posição do Brasil é a posição de um país que vai tomar bomba da Rússia. Então, aí, declarar guerra contra a Venezuela é indiretamente declarar guerra contra a Rússia e indiretamente começar a ferir negócios com a China. Isso não é interessante. Qual que é a vantagem de um Brasil que não tem nada a ver com essa guerra? Exatamente. Então vamos voltar aqui, para o comentário do Jefferson dizendo: meus caros Léos, geniais rebeldes sem causa, muito obrigado. Infelizmente, acho que esse conflito na Venezuela será o estopim para aquele conflito que todo o planeta teme. Terceira Guerra Mundial. O mundo sucumbe à direita e o preço será alto, né? A gente pode estar vivendo realmente, né? O Putin fez um discurso importantíssimo nessa semana, dizendo: olha, espero que os Estados Unidos não coloquem o mundo novamente à beira da crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis aconteceu quando você tinha a ameaça de uma hecatombe nuclear por conta dos mísseis lá em Cuba, supostamente apontados lá para os Estados Unidos. Bom, agora o jogo está muito escancarado, Léo. Objetivamente, a motivação está colocada, né, pelo ex-diretor do FBI. Ele traz uma frase do próprio Trump, né? Os países sul-americanos vão a reboque, à exceção honrosa da Bolívia. Eu queria exaltar o papel do Evo Morales, que fez uma declaração muito importante, olha, que ele conclamou todos os países sul-americanos a se levantarem contra mais uma intervenção dos Estados Unidos na América do Sul, né? O Brasil está naquela situação, né? Bolsonaro, evidentemente, bate continência para os Estados Unidos. E o Bolsonaro também tomou uma decisão hoje, o Mourão foi ao Twitter, ele escalou o Mourão para ser um interlocutor brasileiro
no diálogo com China e Rússia, né? Então, de um lado, Bolsonaro bate continência para os Estados Unidos, vai à guerra contra a Venezuela, de outro, o Mourão tenta conter os ânimos com chineses e russos. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário de destruição, né? A decisão de fechar a fronteira do Maduro, absolutamente coerente, né? Ele falou, é melhor prevenir do que remediar. Poderia haver uma invasão da Venezuela pela fronteira com o Brasil. Ele enviou tanques para a fronteira, né? E é um cenário de guerra já, Léo, praticamente assim. Só faltam, a única coisa que falta para a guerra começar é dispararem o primeiro tiro. Pior que o cenário de guerra, Léo, é uma guerra fria que já está acontecendo, e essa guerra fria distancia investimentos, ela diminui a possibilidade de empregos gerados para finalidades econômicas. A gente passa a negociar nossa matéria-prima a troco de armas, porque isso agora começa a acontecer. Então o Brasil, que é parceirão dos Estados Unidos, nessa hora diminui o seu investimento em infraestrutura, o seu investimento em educação, inclusive agora já é alvo da nova etapa da Operação Lava Jato, né? O Brasil vai fechar suas empresas que prestam serviços internacionais, vai fechar suas empresas de educação, porque agora o Brasil tem uma nova prioridade. Agora o Brasil precisa vender sua matéria-prima e a troco de sua matéria-prima ele vai comprar metralhadoras importadas, vai comprar mísseis, vai comprar altas tecnologias de guerra. Olha que investimento fantástico, gente. Afinal de contas, não tem nada melhor no mundo do que investir em armas, do que investir em uma guerra contra a Venezuela. Pior seria se o governo tivesse, talvez, tentando investir no kit gay, né? Vamos cair na real. O Brasil está fazendo um negoção. O Brasil deixa de gastar com coisas imbecis como Ciência Sem Fronteira, afinal de contas foi extremamente criticado, né? São vagabundos que ficam fora do Brasil estudando. O Brasil deixa de investir em vagabundos que não gostam de trabalhar, que são os programas sociais que o governo do PT gostava tanto. O Brasil deixa de investir na redistribuição de renda que impulsiona a economia, porque afinal de contas a gente pode fazer um investimento um pouco diferente. O dinheiro que a gente não tem, e é exatamente essa a discussão. O Brasil praticamente quebrado agora, vai investir numa guerra. E para investir numa guerra, o Brasil não investe na própria indústria. Para investir numa guerra, o Brasil tem que comprar as coisas de fora. E aí, Léo, talvez 2, 3 anos de trabalho de um brasileiro sirvam para comprar uma metralhadora importada dos Estados Unidos. É uma imbecilidade elevada, uma imbecilidade elevada ao Bolsonaro, que é tipo assim... É uma coisa de outro mundo imaginar a direção que estamos indo. Seria como dizer que, olha, você não tem casa própria, você está na situação aí de talvez construir um quarto na sua casa. Eu estou aqui construindo o quarto da minha sogra, eu penso, não vou fazer isso não. Eu vou gastar o dinheiro, eu vou fazer uma festa aqui para os amigos e torrar todo esse dinheiro para aparecer para gente grande, para as pessoas imaginarem que eu sou rico. O Brasil vai fazer festa para quem com essa brincadeira de guerra contra a Venezuela? Não, eu não vou construir a minha casa que eu estou precisando, não. Eu vou financiar aí um processo contra o vizinho para eu ter o prazer de brigar com o vizinho na justiça, eu vou pagar advogado para brigar contra o vizinho. Mas, gente, é muito idiota imaginar que o brasileiro não se levanta contra isso e contra o outro tema que é do programa de hoje, que é a questão da Previdência. Se não parar isso agora, não para isso nunca mais. Isso é Exatamente. Aquela coisa da bola de neve que tá com um dedinho assim, ó. Se não juntar todo o Brasil debaixo dessa bola de neve para segurar antes que ela comece a rolar, ela não para de rolar nunca mais. Aí acabou o Brasil, começou a guerra, aprovou a reforma da Previdência, é o efeito bola de neve mesmo na economia, na sociedade. Aí realmente é o processo de... A gente vai chegar a esse ponto, Léo. Fecha só o áudio. Deixa eu só agradecer aqui a Nádia Barbosa, que chegou como membro do canal também. Mas eu queria trazer isso num outro contexto, né? Ontem o Igor Fuser estava lá com a gente, professor, a gente estava batendo um papo, e a gente estava dizendo, bom, no passado havia Guerra Fria, né? Os Estados Unidos hoje também estão em guerra contra a China, etc., contra a Rússia também. Só que os Estados Unidos de hoje não são os Estados Unidos do passado, que podiam oferecer coisas para os países em desenvolvimento, né? Por exemplo, quando houve o golpe militar em 64, houve a chamada Aliança para o Progresso. Então, vários investimentos americanos no Brasil, etc. e tal. Antes disso, tinham vindo as montadoras e tal. Agora, os Estados Unidos são um império em crise. E a China é o país mais rico do mundo, que mais investe, etc. e tal. A Rússia também é um país totalmente autossustentável, autossuficiente em energia, tem a segurança alimentar, tem a segurança energética e também defende a construção de um mundo multipolar. O que a gente está vendo dos Estados Unidos hoje no Brasil é a Ford fechando sua fábrica. A Ford fechando a fábrica aqui de São Bernardo, aqui do ABC, né? Acho que é Santo André, e fechando também uma fábrica de caminhões.
em Taubaté. Então os Estados Unidos não são a última Coca-Cola do deserto, longe disso, pelo contrário, né? Na verdade, o que eles estão propondo é o seguinte: não, é uma relação uma relação especial de dominação sobre a América Latina, em que eles só levam. Eles levam a Embraer, eles levam o petróleo da Venezuela, tiram a fábrica da Ford. Quer dizer, qual que é a vantagem para o Brasil de estar alinhado a esse projeto, né? Você pergunta o mais importante que a gente tem que perguntar. Eu não sei como que essa pergunta vai chegar para os brasileiros. Olha, tudo bem, não há dúvidas que os Estados Unidos poderiam ter sido um grande parceiro do Brasil. Tem pessoas que defendem desesperadamente isso. Não, Cuba não, Estados Unidos. Detalhe o que o Brasil tem a ganhar com essa parceria com os Estados Unidos? Porque a política anterior, o Brasil estava na condição de império, vendendo trabalhos de alta tecnologia para fora. Nessa política atual, os outros países estão imperializando a situação e o Brasil está entrando aí como fornecedor de gêneros que não tem valor agregado para gerar conforto para toda a sociedade brasileira. Então, nesse novo Brasil, nesse novo modelo de relação Brasil e Estados Unidos, tudo que dá dinheiro, vamos falar de uma forma muito simples de entender, tudo que dá dinheiro vai ser retirado do Brasil e tudo que é serviço pesado, que paga mal, vai ficar no Brasil. E eu vejo, Léo, assim, coisa que eu consigo ver o calor da situação através dos comentários. Lógico, a gente não tem 1% dos comentários bolsonarianos que a gente tinha antes, mas a gente ainda tem comentários. Eu tô vendo um super imbecil aqui, Marcos Joel, que ele acha a petezada está surtando. Cara, você não tá entendendo. E eu falo isso, eu até peço desculpas, porque eu sei que dentro do PT político tem pessoas muito boas, mas tem pessoas que estão curtindo demais tudo que está acontecendo. Tem muitos políticos progressistas que estão adorando isso, porque isso está sendo colocado em prática pelo inimigo. É mais ou menos assim, olha, quer saber de uma coisa? Que o Bolsonaro realmente destrua o Brasil para esse povo aprender a ter votado no Bolsonaro. Então não pense você, Max Joel, que a petezada está surtando, não. Olha, quem vai surtar nessa situação é o trabalhador, é o classe média, que pode ter a poupança confiscada, porque em guerra declarada a gente tem o Instituto do Depósito Compulsório. É um Brasil que não vai receber mais investimentos, porque quem vai querer investir num país em guerra? A colega perguntou, mas com que dinheiro que o Brasil vai comprar armas? Olha, para vender lixo, as pessoas abrem crédito. Não é assim que funciona com o tráfico de drogas? Se você conhecer um traficante, você não precisa ter dinheiro, não. O cara vai abrir uma linha de crédito para você, porque o produto que ele está te vendendo, ele compra por um valor tão baixo que ele prefere ter você devendo ele do que ter aquele produto na mão. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Os caras fabricam armas para finalidades econômicas, né, para poder gerar emprego dentro dos Estados Unidos, que é o keynesianismo americano, tá principalmente na indústria de armas, na indústria de guerra, e eles precisam chuchar aquelas armas em alguém. Então eles não vão vender a primeira linha das armas americanas para os brasileiros. Eles vão vender aquilo que eles jogariam fora, porque tá lá simplesmente estocado. Nessas horas os caras vão abrir crédito, porque olha, se tem uma coisa que o Brasil tem condições, é de pagar os Estados Unidos. A gente pode não ter papel moeda, mas a gente tem petróleo. A gente pode não ter papel moeda, mas a gente tem estatal. A gente tem alimentos. E uma dívida eterna do Brasil com os Estados Unidos é aquilo que os Estados Unidos mais querem, porque a partir daí, a coleira tá aí, ó. E é uma coleira praticamente incortável. Nenhuma revolução tira o Brasil dessa coleira depois de uma situação de guerra. Deixa eu ler o comentário da Luciana dizendo o seguinte, olha, apoio cada vez mais o canal 247. Estou apavorada com o nosso futuro, com esses cretinos no governo. Obrigada pelo trabalho de vocês. A gente que agradece a todo mundo que participa aqui como inscrito, membro, superchat, etc. e tal. Joaquim Cano dizendo, Estopa, como a gente vai parar essa reforma da Previdência se os deputados vão ganhar logo 10 milhões de reais para votar a favor da reforma? Impossível. Abraços desde Zurique. A gente vai falar sobre a reforma da Previdência, evidentemente, mas só para esgotar o tema guerra, né, a gente percebe o seguinte, os militares com certo receio, né, eles sabem das deficiências do Exército Brasileiro. Para entrar numa aventura dessas, teriam que ceder território brasileiro para instalação de base americana, o que implica em mais uma perda de soberania, né? Isso poderia levar a uma escalada, evidentemente, da Rússia se aliando à Venezuela, e tem uma razão muito concreta, Léo, eu queria só explicar isso mais uma vez, já falei isso, mas eu queria apontar o seguinte, se o Trump tiver acesso às reservas de petróleo da Venezuela, né, ele pode controlar o preço do petróleo,
Se ele puder controlar o preço do petróleo, ele pode provocar uma superprodução de petróleo, por exemplo, e como eles são importadores de petróleo, eles podem botar o preço lá embaixo. Com isso, eles podem prejudicar brutalmente a economia da Rússia. Eles podem fazer uma guerra econômica contra a Rússia através do petróleo, e que seria também uma guerra econômica contra o Brasil, porque o Brasil, que já foi importador de petróleo na década de 70, está virando um mega exportador de petróleo. Então, você botar o preço lá embaixo atenta contra o interesse nacional. Portanto, o Bolsonaro, ao se aliar aos Estados Unidos, ele é um cara que joga contra o interesse econômico de todos os brasileiros, né? Por quê? Porque a política dos Estados Unidos, evidentemente, vai ser se apoderar do petróleo para reduzir o preço do petróleo, quando o Brasil deveria estar interessado no oposto, né? Então, esse ponto era importante. Eu queria que você falasse do potencial de destruição econômica, que vai além, né, da própria questão do país em guerra, comprando arma, fazendo investimentos assim completamente improdutivos. Depois disso, a gente passa para a Previdência. Léo, você acabou de dar uma introdução a uma aula de desalienação econômica para economistas de Facebook. Isso é muito interessante que você falou, porque nós temos uma situação em que os economistas de Facebook, que são esses jovens aí que defendem o liberalismo, eles acreditam que o livre mercado possa resolver os problemas econômicos, porque existem teóricos que falam que a coisa mais linda do mundo é a liberação dos mercados, e a partir da liberação dos mercados, os produtos vão ser negociados pelo preço que eles valem. Mas você acaba de explicar o porquê que a teoria do livre mercado nunca vai funcionar. Exatamente porque no momento em que um país tem condições de usar os seus produtos para ter vantagem no resto do mundo, esse país, se ele não for industrializado, ele sofre esse tipo de interferência. Olha que interessante. O que adianta nós, países subdesenvolvidos, lembrando que quase fomos um país desenvolvido, hoje países subdesenvolvidos, embarcarmos nesse neoliberalismo, sendo que eles nunca vão respeitar o valor das nossas commodities? E aí que está a explicação de como as coisas acontecem. Nós podemos até termos petróleo, minério, alimentos, mas eles sempre vão estar desestabilizando grandes produtores para fazerem essas superproduções, e a partir daí eles vão conseguir diminuir o valor do que a gente tem. Então, imaginem que se eles quiserem realmente acabar com os países produtores de petróleo, os países produtores de petróleo podem até dizer: olha, eu não quero vender o petróleo por esse preço. Se não quer, a gente te invade. Não, tudo bem, eu vendo por esse preço. Não, por esse preço não. A gente vai abaixar ainda mais, você vai ter que vender pelo preço que a gente quer. Isso aí é uma explicação básica do porquê que essa teoria neoliberal linda de que basta liberar os mercados, que tudo vai se equilibrar, não funciona. Porque o sistema internacional não respeita a liberação de mercado. Os preços, na hora que os preços vão chegar no equilíbrio e começar a incomodar esses países, afinal de contas, olha, o alimento está escasso, o preço tem que subir nada. A gente invade um produtor de alimento, coloca eles em dificuldade, eles vão vender por um preço bem menor do que aquele preço que seria o preço de equilíbrio de mercado. E o que vai ter valor? iPhone. O que vai ter valor? Industrializados. Por isso que a gente tem que industrializar. Mas o Moro fez o contrário, né? Lê um comentário de uma pessoa que tem a mentalidade do escravo, ele fala assim, ó, lógica das boas, vamos nos aliar com China e Rússia. Eles também não têm interesses. KKKK, pode confiar. É óbvio que a China tem seus interesses. É óbvio que a Rússia tem interesse. É óbvio que o Paraguai tem seus interesses, né? A Guiné-Bissau tem seus interesses. Mas o Brasil também tem os seus interesses. O interesse do Brasil, evidentemente, deveria ser defender o povo brasileiro, né? Defender a riqueza do povo brasileiro. E não se aliar a um país que, em quase tudo, é concorrente. Em quase tudo que o Brasil exporta, os Estados Unidos são concorrentes. São concorrentes no agronegócio, são concorrentes em vários outros setores. Aí você pega, né, você se alia a eles para fazer uma guerra em que eles vão ser os beneficiários do butim, da divisão do butim, que é a divisão do petróleo, vão jogar o preço lá embaixo, e o Brasil, que seria um grande exportador de petróleo com pré-sal, né, vai estar inviabilizado. O Brasil tem que defender os interesses nacionais, nem da China, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, obviamente, né? Deixa eu agradecer aqui ao Jaime César Coelho, que chegou aqui com superchat também. A Lúcia Maria traz uma verdade. Só Lula para voltar a paz ao Brasil. O Lula, evidentemente, deu uma entrevista à TV 247, falou, olha, eu quero uma parceria estratégica com a China, quero uma parceria estratégica com a Rússia e quero uma parceria estratégica com os Estados Unidos. Era o Brasil se colocando, né, num papel relevante no mundo, não num papel de escravo. Agora, as pessoas que querem ser escravizadas, essas não têm muita salvação, Léo. Talvez nem mereçam, né? Que a gente perca o nosso tempo aqui com eles. Por falar nisso, o pessoal pede que a gente comente também o drama dos produtores de leite, Léo.
Tem muito produtor de leite aí nas Minas Gerais que estavam jogando leite fora, porque eles achavam que o Bolsonaro ia defender o setor do agronegócio, e ele escancarou, né? Acabou com as tarifas, etc. e tal. E aí os caras, poxa, Bolsonaro, não votamos em você para isso, né? Muita gente estava até ironizando, não, faz o revólver, o gesto de faz a arminha que paga. Faz a arminha que passa, né, Léo? Enfim, comenta o leite para a gente passar para a Previdência depois. Então, Léo, o leite segue a linha de absolutamente tudo dentro do Brasil. Eu achei muito estranho, porque, olha, o Bolsonaro é uma pessoa abertamente liberal. E olha, quando você pega no fundo essa ideia liberal, a gente tem uma lógica muito simples. Se você é produtor dentro do Brasil, você não pode querer que o liberal vença, porque a tendência natural é que o produtor perca com isso. É uma lógica, olha, absolutamente todos os produtores internos, eles abraçam um governo protecionista e lutam contra o governo liberal. Quem paga para poder eleger um governo liberal são os gringos. Eu achei extremamente, assim, fora de lógica quando eu comecei a perceber que os empresários brasileiros estavam do lado do liberalismo. Deu até aquela sensação de quem que essas pessoas pensam que são. Quando eu via dono de mercadinho sendo liberal, eu falei, pô, será que esse cara não... E será que esse cara imagina que ele é páreo para um Carrefour, para um Extra? Mas enfim... Os empresários brasileiros, eles não perceberam naquilo que eles estavam votando. Eles estavam votando no liberalismo. As propostas do Bolsonaro era a continuidade do liberalismo que começou com o Temer, desproteger a indústria nacional, desproteger o comércio nacional e deixar as grandes instituições devorarem as pequenas. Agora eles vão pagar por isso. E olha, uma coisa que sobre o leite, eu gosto de falar sobre esse tema porque... Durante o curso de economia na Inglaterra, esse tema estava sendo muito debatido e as pessoas vão começar a perceber isso acontecer no Brasil. E olha, hoje eles estavam jogando, nesses dias eles estavam jogando leite nas ruas. Daqui uns dias eles não vão mais jogar leites no chão. Eles vão chorar sangue vendendo leite abaixo do custo. Sabe por quê? Tecnicamente falando, existe a lógica de ou você para de produzir e você passa a acumular uma dívida. Se o seu custo de produção é, por exemplo, 100 mil reais por ano, vamos imaginar um grande produtor, tem um custo de produção de 100 mil reais por ano. Ele tem a opção de produzir menos do que o custo e ainda assim perder menos. Então o que vai acontecer? Nesse primeiro momento vem a revolta, faz arminha, fica bravo, joga leite no chão, mas eles vão perceber que eles não são páreos para importação. A lógica é essa. Os importadores vão chegar e vão começar a trazer o leite que é feito num processo tecnológico superior ao Brasil. O Brasil estava começando a acompanhar e é aí que entra a crítica, né? Peraí, não, se lá fora é mais barato, vamos comprar de fora. Assim força o brasileiro a fazer aí uma atualização. O brasileiro não vai fazer uma atualização. Essa atualização, ela depende de tempo. O produtor brasileiro, ele vai ser aniquilado. Então, os donos de fazendas, eles vão começar a fazer uma coisa semelhante àquilo que estava acontecendo dentro do Reino Unido. O que acontece? Os supermercados começam a pressionar esses produtores e eles começam a vender abaixo do custo. Olha, na Inglaterra, a maioria dos produtores de leite estavam vendendo leite 1 centavo abaixo do preço de custo. Mas por que eles continuam vendendo? Você pensa, não, se fosse assim o cara para. Não, o cara não pode parar. É bem diferente de uma atividade que você pode parar. Você não pode parar porque a fazenda está ali, o animal está ali para produzir o leite. Se você decidir parar, você vai perder muito mais. Então o que eles vão fazer agora? Os produtores brasileiros de todas as áreas vão entrar, Léo, num processo muito triste, que é o processo de minimização de perda. Eles, sabendo que estão levando prejuízo, eles vão ter que decidir. Ou eles param completamente a produção e passam a acumular, por exemplo, um prejuízo de 10 mil reais por mês, que é o custo que eles vão deixar de cobrir, ou então eles vão produzir abaixo do custo e vão começar a ter um prejuízo acumulado um pouco menor do que o prejuízo total. A tendência natural do ser humano é minimizar as perdas. Eles vão entrar nesse processo de minimização de perdas. E o que acontece na prática? O patrimônio dessas pessoas que votaram no Bolsonaro, sem saber o que era esse liberalismo, começa a ser aniquilado. Essas pessoas que antes acumulavam lucros, agora elas começam a acumular prejuízos. Elas não podem pirraçar o sistema. Elas não podem pirraçar o sistema porque elas têm uma dívida por mês, que é o custo de produção, que é o custo básico. O custo que você tem, ainda que você não produza nada. Para evitar que esse custo não seja coberto, eles entram nesse processo desesperador de minimização
de prejuízo máximo. E nesse processo eles vão ser aniquilados até chegar o momento em que eles não vão renovar mais os animais, ou seja, não vão comprar mais animais, não vão renovar equipamento, aí a fazenda acaba de vez, eles perdem tudo que tem. E não pensem vocês que isso é uma profecia. Não, isso é o que está acontecendo em muitos países, exatamente por causa dessa prática neoliberal. A prática neoliberal, ela é uma prática destrutiva, porque se você destruir o produtor, como é que vai ficar depois? Então o que adianta as grandes corporações pressionarem os produtores no sentido de colocar os produtores para produzirem abaixo do custo? É uma relação perde-ganha em que as grandes corporações estão ganhando, o produtor está perdendo, mas lá no futuro é perde-perde, porque nós vamos ficar sem os produtores. Eles vão acabar, eles votaram nisso, eles vão acabar. Todo mundo pensa, é merecido, eles merecem acabar. Mas nós vamos perder também, porque eles vão acabar pra gente também. Isso é o Brasil do futuro. Léo, deixa eu ler o comentário aqui do Edson Andrade, mandou um superchat dizendo: convidem um desses bolsominions para debater. Queria ouvir esses economistas de internet. Eles não vêm, eles fogem da raia, evidentemente, gostam só de causar, de fazer meme, de fazer coisas desse tipo, né? Agora tem a piada do dia, que é o João Dória, né? O João Dória disse que vai, agora que a Ford vai embora, Léo, e a Ford está indo embora porque, evidentemente, não existe governo no Brasil, né? Porque se houvesse um governo, evidentemente, os diretores da Ford seriam convocados. Como assim fechar uma fábrica no ABC? Haveria interlocução com sindicatos, com trabalhadores. São 3 mil funcionários diretos e 24 mil indiretos desempregados. Deixa eu fazer a piada no meio, Léo. O dono da van não vai montar uma fábrica de automóveis, não? Pode continuar. Não, exatamente, porque agora o Dória falou que vai procurar um comprador para a fábrica. É ridículo. O que é comprar um comprador para uma fábrica? Aquela fábrica faz caminhão. Aí ele vai chamar o cara da van para fazer alguma coisa ali? Realmente não faz o menor sentido. Será que a van vai substituir os 24 mil, né, diretos e indiretos da Ford? Ou será que eles vão ter que procurar emprego aí nos aplicativos, Léo? Olha, duas coisas que eu gostaria que o Dória percebesse. Primeiro, você não vai conseguir gerar competitividade e vontade de investir num país que prendeu o maior líder político, porque você gerou aí uma falta de estabilidade social. Você pode não gostar do Lula, porque o Lula representa um obstáculo para você talvez chegar um dia à presidência, mas o detalhe é que a metade da sociedade gosta dele e está inquieta com a prisão dele. Assim, o investidor pensa, eu não quero investir. Então, se você quiser realmente que o dono da van tenha coragem de investir, a primeira coisa que você tem que fazer é contrariar o dono da van, liberta o Lula. O Lula solto, o dono da van vai falar, olha, já que essa merda desse Lula tá solto, eu vou investir realmente em coisas que tenham a ver com uma sociedade digna, né? Porque ele tá doido que a sociedade fique indigna, para ele investir na indignidade. Mas se o Lula for solto, ele vai investir na dignidade. Até o dono da van tem medo de investir no Brasil com o Lula preso. Por mais que ele goste da ideia do Lula preso, ele gostaria que o povo não amasse o Lula. Só que isso ele não consegue. Eles conseguiram colocar o Lula na cadeia, mas não conseguiram fazer o povo... Sim, Léo, e deixa eu só dar um outro alô pro Dória. Só para você começar a pensar um pouquinho, tá, Dória? Normalmente, nas guerras, os primeiros mísseis são para as maiores cidades. Então, só para você começar a refletir sobre a idiotice que vocês estão começando a fazer com o Brasil. Ô, Léo, já que você falou essa questão também do Lula preso, né, e a instabilidade que isso gera na sociedade, tem um ponto interessante. Muitas pessoas que participam aqui da programação defendem a tese do consumo mínimo, consumo zero. Muitas pessoas defendem o boicote a empresas que abertamente apoiaram o golpe. Havan, Riachuelo, entre Lojas Marisa, né, tantas outras aí, Ambev, muitas e muitas empresas, né, que tiveram ligação com esse processo de destruição do Brasil. Agora vem a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é vendida na propaganda da seguinte maneira. Bom, ela vai gerar uma economia de 1 trilhão, o Estado vai gastar menos, vai fazer mais obras em infraestrutura, a economia vai crescer, etc. e tal, né? Bom, só que a reforma da Previdência ela tem o seguinte efeito. O que é a reforma da Previdência? É um calote do Estado brasileiro no cidadão brasileiro. O Estado brasileiro dizia que ia pagar uma aposentadoria a um indivíduo. Agora está dizendo, não, aquilo que eu disse não vale mais, eu sou caloteiro, né? Essa é a mensagem que passa. Bom, o indivíduo ele fala, porra, um dia eu vou ficar velho, um dia eu não vou ter a mesma capacidade de trabalho que eu tinha antes, né? Eu vou querer descansar, mesmo que eu tenha capacidade de trabalho, eu vou querer descansar. Pô, se o Estado está me dando calote, eu tenho que pegar um pouquinho do dinheiro que eu usava para comprar, sei lá, sofá na Havan, calça na Riachuelo, não sei o que, cerveja da Ambev, eu vou ter que botar no banco.
né? Eu vou ter que economizar um pouco mais. Então, o efeito da reforma da Previdência é contrair ainda mais a economia brasileira. Me parece óbvio, né? Então, se a gente já vinha com uma economia estagnada, se essa reforma passar, a gente vai para um cenário de caos. E se a gente for combinar a reforma da Previdência com guerra contra a Venezuela, aí é a destruição do país para voltar para o século passado, Léo. Exatamente, mas parece... É muito triste quando você começa a perceber que você falava coisas que realmente estão acontecendo. Quando eu falava sobre o Brasil de alguns anos, se o brasileiro não percebesse o que estava rolando, eu falava exatamente de um Brasil comparável à Nigéria. E eu ainda chamava atenção de pontos técnicos. Naquele momento eu gostava muito de falar sobre infraestrutura, coisas técnicas, e eu falava, olha, chegará ao ponto em que, para gerar falta de viabilidade industrial no Brasil, os caras vão boicotar o fornecimento de energia, porque assim até mesmo as últimas empresas que tentarem ficar no Brasil vão ver que não existe viabilidade. Como que os caras fazem na Nigéria? Eles colocam numa situação em que a Nigéria tem um fornecimento de energia insuficiente para a indústria nigeriana, e até mesmo nas maiores cidades da Nigéria, até mesmo nas cidades políticas, a luz cai, tipo assim, de hora em hora. Ou seja, se você tiver um processo industrial na Nigéria, obviamente o processo industrial vai parar e vai tornar uma indústria na Nigéria inviável. O que os caras estão fazendo no Brasil? Olha, aí é uma coisa muito lógica. Para conseguir garantir que o Brasil jamais volte a ser indústria, e nessa garantir que o Brasil sempre vai produzir alimento, eles estão tornando a indústria inviável no Brasil. Eles estão acabando com a educação, eles estão acabando com atividades industriais, e é muito lógico, eu fico tentando entender por que as pessoas não conseguem perceber. Falam, olha gente, é muito fácil, a analogia com a padaria é a melhor forma de você entender o que está acontecendo no Brasil. Olha, o dono da padaria grande da cidade pode ser muito amigo do Sr. João Padeiro, até o momento em que o Sr. João Padeiro decidiu montar a padaria dele, porque aí o dono da padaria grande perdeu um dos padeiros e ganhou um concorrente. Então, se o dono da padaria grande conseguir destruir a padaria do Sr. João Padeiro, ele ganha tudo de volta. Ele ganha aquele funcionário, aquela matéria-prima que o Sr. João Padeiro começou a comprar na mão do produtor de farinha, agora está disponível para a padaria grande, e a clientela está disponível mais uma vez para a padaria grande. Então, se o brasileiro não conseguir entender que Estados Unidos e Brasil no cenário internacional são concorrentes, e é muito interessante para os Estados Unidos garantir a destruição da indústria do Brasil para perder o concorrente e garantir que o povo brasileiro vai estar disposto a produzir matéria-prima por preço bem baixinho, alimento por preço bem baixinho, realmente a gente não vai conseguir reverter isso, porque se a gente não está conseguindo, Léo, ensinar a base, seria como conversar com uma pessoa que tem uma vontade aí de estudar engenharia em nível superior e falar com ela, olha, se você não está conseguindo entender os fundamentos da matemática, se você não consegue somar, é muito difícil. 2 mais 2 é uma Se você não consegue entender o 2 mais 2, eu não vou tentar te levar até o cálculo diferencial integral de equações diferenciais. Não dá, porque é muito além. Se a gente não está conseguindo explicar o básico para o brasileiro, que existe um conflito de interesses no cenário internacional e através da destruição da nossa indústria, a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra e o nosso mercado ficam disponíveis para os Estados Unidos. A partir daí eles ganham com isso. Se o povo brasileiro acha que isso é teoria da conspiração, eu acho que o povo brasileiro realmente vai ter que passar por isso. Mas é uma teoria da conspiração que daqui a pouco já vai ser passado, né, Léo? Não, isso é teoria da conspiração. Nem é novidade mais, né? Tipo, não, mas você tá falando isso comigo, você tá achando que eu sou besta? Já aconteceu, já. Tá quase assim. Não, esses caras têm uma teoria da conspiração que a guerra contra a Venezuela era para roubar o petróleo. Ué, mas já roubaram o petróleo. Né? Ah, o Brasil já acabou. Ah, acabou, então, é exatamente isso. Maria Mês Negreiros dizendo consumo zero, exatamente. Né? Aqui o Gilson está fazendo, pessoal, vamos dar like no vídeo para subir na indicação do YouTube, que as pessoas estão cegas, precisam escutar isso. Está doendo meu coração pensar nessas tragédias, né? Eu vou fazer um comentário sobre a fala do Gilson, mas vou ler antes aqui a Sônia Mourão dizendo, boicoto todas essas empresas golpistas e agora boicota também Carrefour e Extra. Muitas pessoas têm reportado, Léo, um sentimento de medo do futuro, né? Eu vejo aqui nos comentários, né, muita ansiedade. Por quê? Porque as pessoas falam, porra, cara, eu ia me aposentar, meus filhos iam se aposentar, né, meus netos iam viver numa sociedade minimamente pacificada. Agora, o que representa o bolsonarismo? Olha só, é revólver liberado para as pessoas, é fim da aposentadoria, porque é isso que significa, porque ninguém
ninguém vai conseguir comprovar, pelo menos a aposentadoria integral, né? 40 anos de contribuição para, né? Isso aí, ainda mais num país que acabou de fazer a reforma trabalhista, isso não existe. Não existe nem existirá, né? Então acabou a aposentadoria, é fim da aposentadoria e um cenário de possível guerra, né? As pessoas, não, veja bem, o Brasil é um país abençoado, não temos guerras, não temos terremotos, não temos... Tem Bolsonaro, né? Tem Bolsonaro. Porque as pessoas falam, não, nunca pode acontecer. A Síria, até 5 anos atrás, era um país extremamente estável, estava lá organizado, mataram 500 mil pessoas, 500 mil refugiados, mataram milhões de pessoas, 500 mil refugiados. Então por que isso não pode acontecer aqui também? Se de repente as potências resolverem brincar de guerra aqui dentro. E sabe por que isso acontece? Eu vejo também, Léo, muitas pessoas aqui, quer dizer, os bolsominions, eles têm uma capacidade de argumentação muito, muito limitada, né? Antes eles só eram capazes de falar Bolsonaro, ou então B17, coisas desse tipo. Agora eles falam Lula preso. Lula preso. Cara, não é o Lula que está preso. Quem está preso é o povo brasileiro. O Brasil está sendo escravizado, empurrado para uma guerra. Sua aposentadoria está sendo tomada justamente porque o Lula está preso. Porque se o Lula estivesse solto, nada disso estaria acontecendo. O Lula seria presidente. O Lula seria presidente da República, seria a maior liderança do mundo, né? A liderança com maior credibilidade no mundo para botar o pé na porta e dizer, aqui não, Trump, aqui você não vai vir brincar de roubar petróleo, porque aqui tem, né, aqui tem governo, aqui não é essa palhaçada, né? Então, por isso que o Lula está preso. Fala, Léo. Ô, Léo, eu quero fazer um comentário a nível de instrução, porque o João Bosco inclusive participa muito aqui. Ele falou, Estados Unidos protege Israel sem uma gota de petróleo. Vem os manés falar que o petróleo é a culpa. Não, é bem diferente, João Bosco. Olha, o relacionamento Estados Unidos e Israel é um relacionamento de quase que uma mesma nação em dois solos diferentes. Agora eu vou te interromper. Ali, Israel funciona muito bem como uma base militar americana no Oriente Médio. Então é óbvio, né, que é de interesse dos Estados Unidos ter uma base naquela que era a região mais rica de petróleo do mundo. Eu recomendo ao João Bosco que vá ao site Brasil 247 e leia a frase dita pelo Donald Trump. Eu vou ler para ele aqui, ó. Por que não estamos em guerra com a Venezuela? Eles têm todo esse petróleo bem nos nossos fundos. Isso quem disse foi o Trump, não é o Leonardo Stoppa nem o Leonardo Atush. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Toma tenência. Fala, Léo. Tem uma outra parte também que as pessoas acabam ignorando, que eu acho que é muito importante que as pessoas comecem a perceber, que olha, antes do presidente da República, isso está muito evidente na situação brasileira hoje. Por que o Bolsonaro é presidente? O Bolsonaro é presidente porque um grupo de poder conseguiu trabalhar na Rede Globo e nos demais canais de televisão uma setagem mental na população brasileira que o Lula seria dono do triplex da OAS, e a partir daí eles conseguiram condenar o Lula. Olha só como que eles fizeram um malabarismo. Esse malabarismo não teria acontecido se quem tem muito dinheiro não tivesse investido para isso acontecer. Eu estou chamando a atenção disso para que o João Bosco entenda que antes do presidente da República, antes do Trump, antes do Bolsonaro, antes do presidente, existe um interesse daqueles que têm muita grana. E os grandes donos das maiores empresas do mundo, João Bosco, eles estão divididos entre Israel e Estados Unidos. Então são banqueiros de Israel que têm muito patrimônio nos Estados Unidos, são donos de grandes corporações. Então podemos dizer o seguinte, Israel é como se fosse a casa de praia dos Estados Unidos. Você não pode ver Israel como sendo um país diferente dos Estados Unidos, porque pode ser politicamente, pode ser em termos simbólicos, religiosos, mas em termos estruturais, a gente precisa ver que a primeira estrutura, a superestrutura política é o poder financeiro. O poder financeiro de Israel é o mesmo poder financeiro dos Estados Unidos. Então essa superestrutura coloca Israel e Estados Unidos na seguinte condição. É como se Israel fosse a cabeça e Estados Unidos o corpo, mas pertence ao mesmo indivíduo. Então, quando você pensar numa situação da Venezuela com os Estados Unidos, você nunca pode comparar com a situação de Israel e Estados Unidos. A proteção de Israel aos Estados Unidos e de Estados Unidos a Israel é uma situação ali de um mesmo corpo, um mesmo interesse, um mesmo poder financeiro, um mesmo grupo de empresários, um mesmo grupo de banqueiros, é a mesma coisa. Já quando a coisa sai de Israel e Estados Unidos, a conversa muda completamente. Aí existe uma relação
de geopolítica. Agora, quando a gente pensa em Israel e Estados Unidos, a relação é bem diferente. Para o povo, quando a gente pensa numa visão bem superficial, é isso, é uma parceria militar, é uma parceria religiosa, é uma amizade entre países, mas na superestrutura os maiores empresários americanos são de Israel e vice-versa, e tá toda essa interconexão financeira que faz com que eles sejam praticamente o mesmo país de fato, apesar de que em termos soberanos de direito eles são países diferentes. Léo, vou ler o superchat aqui do Horaci Fortunato dizendo: eles estão presos, deitados em berço esplêndido, povo dogmático. E vou ler aqui também Joaquim Cano dizendo: cadê o povo brasileiro nas ruas protestando? Na França, coletes amarelos, na Argentina, no Haiti, na Índia, o povo protesta. No Brasil, a esquerda anda quieta, né? Talvez por isso mesmo que o Lula seja mantido preso, né, Léo? Justamente para tentar preservar essa letargia. Você acha que a Previdência vai fazer o povo brasileiro se levantar, Léo, o fim das aposentadorias, ou nem isso vai fazer com que o povo desperte? Vai não, viu, Léo? Eu cheguei a acreditar na possibilidade do povo brasileiro perceber a reforma da Previdência como sendo uma coisa ruim. Mas o que acontece? Nós temos uma pequena bolha de consciência dentro do Brasil. Eu percebo isso através dos comentários contrários. Tem pessoas que vêm comentar coisas do tipo: nossa, mas o Lula queria fazer reforma e ninguém fala nada, como se as reformas propostas por Lula e Dilma tivessem qualquer coisa a ver com as reformas propostas por Temer Bolsonaro. O que acontece é que nós chegamos a um ponto de alienação em que os eleitores da mamadeira erótica, eu vi aquele e-mail hoje, vou falar agora só mamadeira erótica, os eleitores da mamadeira erótica e do kit gay, eles estão tão convictos que essa reforma da Previdência é uma coisa necessária que eles não vão lutar contra ela. Eu acho muito engraçado imaginar que os mesmos políticos que estão aí, desde a história do Brasil, politicamente falando, destruindo o país, e estão nem aí para o caixa público, eles estariam realmente assinando um projeto contra a própria carreira porque eles têm medo do Brasil quebrar no futuro. É até patético imaginar que pessoas acreditam que políticos estão lutando pela reforma da Previdência porque eles têm amor ao caixa brasileiro. Mas, infelizmente, Léo, nem só de consciência e senso crítico vive o ser humano, né? Tem pessoas que querem realmente acreditar que Bolsonaro, Temer, eles estariam lutando pela reforma da Previdência porque eles temem uma quebra do Brasil no futuro. Pois é, não, é ridículo. Eles têm amor ao caixa pessoal deles. Você sabe que cada deputado vai ganhar 10 milhões, né, Léo? Esse é mais ou menos o preço que está sendo estimado em emendas para fazer a maioria de votos. Por quê? Porque o deputado pensa assim, porra, ele chega lá, ó, Bolsonaro, essa reforma você sabe que isso aí é uma merda, né? É desumana. Você mesmo falou que a aposentadoria dessa maneira seria desumana. O Alckmin está dizendo isso, né? Então, olha, tem uma chance de eu votar com você e nunca mais me eleger nada, nem síndico de prédio. Então preciso ali da diretoria na estatal, eu preciso da emenda, preciso disso, daquilo, e a contabilidade que está se colocando é 10 milhões por deputado. É assim que eles defendem o interesse público. E nesse caso é em especial o desinteresse público, né? O que mostra que não existe representação do povo. Os caras estão negociando na cara dura, isso é o que o governo Bolsonaro está pagando em emendas. A gente sabe que sem as emendas, né, além das emendas, tem também os milhões que virão do sistema bancário, milhões que virão das empresas que não querem realmente pagar o INSS. A gente tem muita grana rolando para que essa reforma da Previdência aconteça. E é por isso que eu falo, ela é um caminho sem volta, porque imaginar que uma reforma que está tão difícil de ser aprovada, depois de aprovada possa ser revogada, isso é um sonho. Quem estiver achando que vai surgir aí um salvador cavalgando num cavalo branco para salvar o Brasil dessa reforma da Previdência, acorde, por favor, vá para as ruas, chame aí, pressione seu deputado, de alguma forma lute contra isso agora. Se passar, já era. Se passar, já era. E ó, se passar na primeira unicameral, já era. Já era. Se os deputados tiverem coragem de aprovarem, pode ter certeza que passa no Senado. Porque se a Casa do Povo passar, a Casa dos Lordes com certeza vai passar. Não tem a menor probabilidade de parar isso. Eu vou ler o comentário da Rosa, Léo, dizendo o seguinte, ó, adoro 247, gosto de participar dos chats, mas hoje está infestado de minions, né? Ela fala de PCO Minion, Ciro Minion, Bolso Minions. Participem do chat, turma Minion, mas deem likes, pelo menos. Ô, Léo, você tem um plano para sua aposentadoria?
que você pensa? Como é que você pensa como é que você pensa que vai ser? Como é que você vê a sua velhice? Olha, eu vou falar uma coisa que é um pouco antipática. Eu luto muito pelo direito do brasileiro se aposentar e eu não estou nem um pouco preocupado porque eu sou cidadão italiano. Então, digamos que eu estou sendo um pouco antipático, mas ao mesmo tempo eu estou dando um solavanco no bolsominion que acha que eu estou desesperado por minha causa. Não, eu estou desesperado pelos meus amigos, que talvez não tenham essa mesma sorte que eu. Então, assim, é aquela coisa, olha, eu estou fazendo o máximo por vocês, porque eu estou tranquilo. Porque lá na Itália está indo para a direção contrária. Lá na Itália eles já aprovaram isso que aqui no Brasil eles aprovaram, né, essa coisa de cair para R$ 400. Lá está em 700 euros, me parece. Os planos de aposentadoria que acontecem na Europa, eles são bem interessantes e a Europa está indo na direção contrária. Eles estão chegando à conclusão que para liberar os postos de trabalho para os mais jovens, eles precisam aposentar os mais velhos mais cedo. Porque senão, as próprias pessoas começam a chegar à conclusão que não vale a pena pôr mais filho no mundo. Isso é uma tendência natural, é a própria questão de inteligência. A pessoa pensa, olha, não tem emprego. Eu não vou ter filho não, porque senão meu filho vai passar dificuldade. Então, esse processo de adiar a aposentadoria, ele serve inclusive para incentivar que as pessoas não tenham filhos. Lá na Europa eles estão fazendo o contrário, eles estão trazendo jornada para 6 horas, eles estão trazendo aposentadoria para mais cedo, estão criando condições. Lá já é comum a condição de aposentadoria privada, mas numa situação em que as pessoas ganham pelo menos 10 vezes mais do que no Brasil. No Brasil o salário está caindo, a previdência está caindo, está tudo caindo. Então hoje eu vejo um futuro de desgraças no Brasil e luto contra esse futuro de desgraças. Mas eu até falo, olha, prestem atenção, eu estou falando isso, não é pelo meu desespero que eu vejo o bobo falando aqui. A petralhada está desesperada. Eu falo, olha, eu estou desesperado mais por você do que por mim. Porque nesse quesito, em especial emprego e aposentadoria, eu estou muito tranquilo. Eu sei que no dia que eu pisar para fora do Brasil, eu resolvo esses problemas. Agora, como que eu vou deixar meus familiares e meus amigos que não vão sair do Brasil? Então eu não preocupo muito com a aposentadoria. Eu preocupo como que o Brasil vai estar no futuro. Porque eu tô, assim, não que eu esteja garantido que pode acontecer uma intervenção lá também, mas eu tô mais tranquilo agora no momento. Essa aposentadoria, ela não me alcança. Eu nem sou daquelas pessoas que trabalharam no Brasil arduamente, pagaram, levando o carnê de NPS, que virou INSS constantemente ao banco para pagar na expectativa de aposentar e agora foram traídas pelo Estado, como você falou no início do programa. São pessoas que depositaram não só dinheiro, mas confiança no Estado brasileiro durante décadas e agora se veem traídas por uma medida que está modificando as regras daquilo que elas já estão pagando há muito tempo. Então tudo isso é muito desesperador. Exatamente. O Milão está dizendo, aonde esse nazi fascista trabalhou e por quanto tempo? Carreira militar, foi expulso, 30 anos no Legislativo, não produziu um único prego útil. Aposentou aos 33 e eu tenho que morrer trabalhando. Pois é, Bolsonaro se aposentou aos 33 anos. O Décio Amado está dizendo, Atucha Estouco, vocês não acham que já entramos no estado de anomia política devido a tanto desinteresse e covardia dos que estão sendo atingidos por esse desgoverno do desastre? Temos que reagir. Pode ser, que o brasileiro foi aceitando, né? Aceitaram a derrubada da Dilma, aceitaram a prisão do Lula, aceitaram o roubo do petróleo, né? Então eu pergunto, será que vão aceitar até o fim da aposentadoria? O que falta, né? Estão aceitando a guerra contra a Venezuela. Olha que interessante, Léo. Tem um ponto aqui que o Vicente Jouclas trouxe, que é uma coisa que o Brasil nunca levou em conta, mas olha como é que isso é importante. Vou dar um alô aqui para Gisele Filipeto, que mandou o superchat também. Obrigado a você. Fala, Léo. Tem um ponto aqui que eu preciso comentar, porque eu acho que ele é muito pertinente, foi trazido pelo Vicente Jouclas. Calcular preço, avaliar a pegada ecológica, momento de venda, ser produtor ou vendedor com ou sem muito valor agregado. Significa participar do mercado mundial sem se prejudicar. Você não tem que participar do mercado internacional a qualquer preço. Se você estiver destruindo o seu meio ambiente para conseguir aumentar um pouquinho a sua produtividade, isso pode deixar prejuízos tão grandes na sua sociedade que você não tem que aceitar uma coisa dessa. O que o Brasil está fazendo hoje, as pessoas não estão percebendo, é isso, é participar de um mercado internacional a qualquer preço, mesmo que
às vezes, para diminuir em 1% o custo de produção do arroz, o Brasil tenha que diminuir em 10% o custo com saúde pública no futuro por causa da adoção aí, de agrotóxicos, por causa da destruição, às vezes, do meio ambiente que possa causar depois um aquecimento global no mundo inteiro. Então, o Brasil não está usando inteligência e sensatez. E não é por falta de inteligência, é por má fé. Porque qualquer pessoa que estuda essas áreas correlatas sabe que o custo de um produto não é somente o preço de produção, você tem o custo futuro, que é a pegada ecológica que o colega trouxe aqui. Tudo isso precisa ser levado em conta. O Brasil está ignorando isso, por quê? Porque a sociedade não tem consciência da existência disso. A sociedade não tem. E nesse momento eu falo mais uma vez, eu tenho chamado a atenção constantemente, aonde está os conselhos, aonde estão os conselhos de engenharia brasileira? Aonde está o Conselho Federal de Engenharia para explicar isso para a sociedade? Esse é o momento mais importante para os conselhos de engenharia tomarem um protagonismo e mostrarem como a engenharia poderia recuperar o Brasil. Eles estão todos quietinhos, não fazendo absolutamente nada, porque eles não representam o engenheiro brasileiro. Olha, esses conhecimentos relacionados a produzir a qualquer custo pode não ser interessante para o futuro. Efeitos colaterais de acabar com a indústria. Por que o Brasil perde no momento que o Brasil perde? Abre mão de altas tecnologias. Isso são coisas que seriam obrigações dos conselhos de engenharia estarem expondo para a sociedade. Eu digo expondo da seguinte maneira, convertendo um conhecimento científico em um conhecimento popular, de uma forma que todo o povo entendesse o tamanho do prejuízo que a gente está levando com essas políticas. Quem tem condições de fazer isso? São os acadêmicos, são os conselhos de engenharia, conselhos de economia. Esses caras estão loucos, Léo. Eles estão simplesmente esperando a coisa acontecer para depois fazer um pronunciamento através de 3 linhas. Depois que tudo acabar, não adianta mais não. Depois que tudo acabar, não adianta conselho de engenharia, não adianta conselho de economia, não adianta mais nada, acabou. O que você vai fazer? Você vai defender o quê? Aquilo que ficou para trás? Então, contextualizar para a sociedade brasileira de uma forma, entre aspas, irrefutável, que consiga passar por cima dos ensinamentos do Olavo de Carvalho, que o Brasil está perdendo com isso, é obrigação dos nossos acadêmicos, que inclusive estão com os dias contados. A universidade no Brasil vai acabar. Léo, aqui ó, o perfil El de Azevedo dos Santos está dizendo: Deus disse que temos que passar por isso. Jesus pode subir num pé de goiaba? Eu vou voltar aqui. Antes vou ler um comentário do perfil Arte na Política dizendo: igreja mais controle social faz o povo ficar manso. Tem uma coisa, Léo, que as pessoas usam muito, alguns bolsonaristas, uma frase, quem usa é o Sorocabenon, né? O Sorocabenon é um rapaz de Sorocaba que virou assessor especial do Ernesto Araújo, do chanceler, consultor de política internacional do PSL, defende a submissão do Brasil aos Estados Unidos, defende a guerra contra a Venezuela, e aí ele fala que Bolsonaro chegou ao poder, ele usa uma frase assim: Deus vult, Deus vult. Você já deve ter visto isso nas redes sociais. Deus quer. Então Deus quer que o brasileiro não tenha aposentadoria, Deus quer que o Brasil vá para a guerra, né? Deus quer a destruição completa de um país que caminhava para ser uma potência. Né? Deus era brasileiro até outro dia, né? Parece que ele virou a casaca, né? Deus rapou fora, Deus não é bobo. Deus não gosta de guerra. Eu nunca vi falar que Deus gostasse de guerra. Deus rapou, foi fora do Brasil, um país que está, assim, desrespeitando todos os princípios cristãos, um país hoje declaradamente anticristo, por mais que ele não use o título anticristo. Você é não aquilo que você fala que é, mas você é aquilo que você é. Então, o Brasil é anticristo. Mário Sérgio está perguntando, seria Bolsonaro o anticristo? Você acha que o anticristo chegou, então, no Brasil para destruir? O Brasil caminhava, tinha uma utopia, né, do Darcy Ribeiro, de outros pensadores, que o Brasil poderia ser a potência da paz, né, pela sua dimensão territorial, pela natureza, pela Amazônia, por tudo que tem, que representa, pela história da diplomacia brasileira de sempre ter sido apaziguadora de conflitos no mundo, nunca ter sido um país belicoso, né? Então o Brasil poderia ser o país da utopia do século XXI, potência da paz na construção de um mundo multipolar. Quem encarnava esses valores, de certa maneira, era o Lula, né, na sua presidência. De repente, cultiva-se o ódio ao Lula e nasce, né, essa força política chamada bolsonarismo. Você acha que o Bolsonaro pode representar, como pergunta o Mário Sérgio, o anticristo? Não, eu não acho que o Bolsonaro seja o anticristo bíblico. Só para contextualizar, eu vejo da seguinte forma:
quando você pega os ensinamentos bíblicos, principalmente o livro de Apocalipse, e tenta fazer uma contextualização, você tenta cruzar com as informações locais, você chega na besta do Apocalipse, que seria, por alguns historiadores, o imperador romano que pegava cristãos e queimava em praça pública. Então também ficar fazendo distorções bíblicas é coisa do Malafaia. Então a interpretação mais sensata que eu consigo ver do anticristo, o anticristo, aquele anticristo, é o Nero. Esse seria o anticristo. Mas, o que seria anticristo sob um aspecto amplo? Num aspecto amplo, o anticristo seria aquele que faz coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo. Então, se me pergunta, o Bolsonaro é o anticristo? Não, o Bolsonaro não é o anticristo, mas ele é anticristo. O Silas Malafaia é o anticristo? É o personagem anticristo da Bíblia, o 666? Não, obviamente não. O Silas Malafaia é um anticristo. Então, o que é o anticristo? O anticristo é um conjunto de atitudes que vão contra os ensinamentos cristãos que estão disponíveis no Evangelho. O anticristo se manifesta normalmente utilizando o argumento de ser um cristão. Assim como um charlatão sempre se apresenta como sendo uma pessoa honesta, toma seu dinheiro para fazer uma coisa que ele nunca vai fazer, o anticristo também se apresenta como sendo um pastor, como sendo uma pessoa boa, toma a sua fé, conduz a sua fé para um local completamente diferente daquele que seria o Evangelho. Qual que é o grande problema do Brasil hoje? Eu vi uma pessoa que ficou muito revoltada quando eu falei que o Brasil foi na direção do anticristo. O Brasil é um país que, apesar de se dizer cristão, o Brasil foi contra os ensinamentos de Jesus Cristo no momento em que o Brasil ignorou os ensinamentos de Jesus Cristo que estão nos evangelhos e passou a seguir doutrinadores religiosos. No momento que o Brasil passou a seguir Silas Malafaia, Marco Feliciano e outros doutrinadores religiosos que conduziram o Brasil no sentido de votar no governo decidido por Israel e não no governo decidido pelo próprio povo brasileiro, o Brasil simplesmente ignorou o evangelho. Aí quando a gente procura informações do tipo, olha, o Brasil votou num presidente que acha que nós temos que matar determinadas pessoas, condenar à morte. Mas espera aí, o ensinamento de Cristo era recuperar as pessoas e não matar. Ah não, mas é bandido. Não interessa. Onde que você não entendeu? O ensinamento de Cristo era recuperar as pessoas e não matar. Ah, mas espera aí, tem gente vagabunda recebendo bolsa do Estado. Não, espera aí, meu amigo, olha, uma coisa é você ser cristão, o ensinamento de Cristo era compartilhar. Se você não quisesse ser cristão, não é obrigação sua, não tem obrigatoriedade nenhuma, mas é completamente incoerente você ser cristão e falar que o cara tem que morrer de fome porque ele é um vagabundo, você não está sendo cristão. No momento que o Brasil foi nessa direção, pessoas como Francisco Lemos e outros idiotas foram nessa direção, ouvindo pastores, no sentido de servir o anticristo, o Brasil tornou-se, evidentemente, um país anticristo. Ah, é porque está escrito na bandeira brasileira, em Satanás confiamos? Não! O charlatão não chega perto de você para te falar que está te vendendo um carro com motor fundido. Ele fala que aquele é o melhor carro do mundo. O Silas Malafaia não chega perto de você te falando que está te conduzindo ao anticristo. Ele chega oferecendo o cristianismo, assim como vários outros pastores que fazem a mesma coisa. E aí entra aquela parte que mais dói para o brasileiro quando eu falo. No momento em que o Brasil deixou de pedir orientação para o Espírito Santo, ler o Evangelho e entender qual que é o ensinamento de Cristo, para a partir daí tomar atitudes. O Brasil deixou de fazer isso para escutar a versão da Bíblia trazida por um pastor político interesseiro. O Brasil limpou o botão com a Bíblia. Ah, é você? Não, não estou falando de você. Eu estou falando do Brasil como um povo, como maioria, como uma nação. E se a gente pega, vamos fazer uma matemática agora, vamos multiplicar por -1. Todo mundo deve lembrar disso. Se você pega a frase, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, multiplica por -1, você vai ter, infeliz é a nação cujo Satanás é o Senhor. Como que a gente pode esperar felicidade num país em que o povo limpou o botão com a Bíblia e a partir daí votou em um presidente que representava da forma mais esplêndida do mundo o anticristo? Votou num grupo político que é a melhor representação no mundo do anticristo. É claro que a gente não pode esperar prosperidade. É claro que o Brasil vai pagar por isso. E o detalhe é, as pessoas continuam enganadas, servindo o anticristo, achando que estão servindo Cristo.
Enquanto elas estiverem enganadas, e aí que eu falo, a maior obrigação nossa nesse momento é tirar essas pessoas dessa alienação, que enquanto elas estiverem enganadas, elas vão continuar conduzindo o Brasil nessa direção. Exatamente, Léo. Muita gente aqui te elogiando pela análise, né? O João Vitor dizendo, adoro a frase limpou o botão com a Bíblia, né? Ana Souza, falsos profetas, Xavier, falso Messias, muita gente, Silas Malafaia ladrão, etc e tal. Perfeito seu raciocínio, Léo. É isso, o Brasil cultivou o ódio, o político que espelha, que representa o ódio está no poder e, evidentemente, daí não vai vir nada que preste, né? Evidentemente. Léo, bom, a gente está caminhando para o encerramento, daqui a pouco tem o Boa Noite 247, público fantástico, 4.500 pessoas ao vivo, chegamos a perto dos 5.000, então vou pedir para todo mundo que puder, né, quem possa, que se torne membro da TV 247, do lado do botão inscreva-se, quem puder ser assinante, melhor ainda, em brasil247.com/apoio, é a melhor maneira, né, de nos ajudar a fazer o nosso trabalho, que por enquanto tem, assim, era uma gota no oceano, mas vem crescendo, Léo. A gente vem atingindo um público cada vez maior e a gente precisa dos assinantes, né, cada vez mais. Sim, Léo, olha, esse trabalho seu de acreditar em conduzir a verdade é um trabalho que eu elogio constantemente, não só aqui no Léo ao Quadrado, mas também em todos os programas que eu faço. Quem lembra da TV 247 estreando no estúdio com 200 pessoas assistindo, sabe que realmente naquele momento a gente pensava, será que a gente chega nos 5.000? Já tiveram programas com 30.000 pessoas assistindo ao vivo, todos os programas praticamente passam de 10.000 visualizações, alguns passam de 500.000 visualizações, a gente sabe disso, e tá só crescendo porque existe uma demanda social pela verdade, e essa sociedade percebeu que ela não vai achar essa verdade na imprensa convencional. Então, quem puder ajudar compartilhando aí nosso trabalho para a gente aumentar o alcance, principalmente convidando pessoas para se inscreverem na TV 247. Nós agradecemos, né, Léo? Muito. Muito. E eu vou fechar aqui com um comentário da Vilma Lapinha dizendo, o último que sair apague a luz, fecha a porta. Alusão ao fim de uma empresa ou fim de uma nação. Quando a ficha cair, será tarde demais. Mais um comentário aqui. Olha só. Olha, tem um perfil chamado Anticristo, Léo. O Anticristo manda um superchat dizendo, quantas referências à minha entidade. Papai fica feliz. Bom trabalho, pessoal. O Anticristo está mandando um superchat, Léo. E com isso a gente vai dando a Você sabe o que é o desesperador? Isso aí é a prova de que você não é aquilo que você fala que é. O Malafaia se diz cristão. O Anticristo com certeza deve seguir muito mais os princípios cristãos do que o pastor Silas Malafaia. Então, pessoal, muito obrigado. Eu também, hoje, a gente está transmitindo em simultâneo nos dois canais, mas hoje também eu vou parar mais cedo porque tem que subir material aqui para fazer o quartinho da Luísa. Então manda ver, obrigado. Manda ver. Deixa eu dar um alô pro Roberto, que chegou como membro do canal também. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco tem Boa Noite. Eu volto às 9 horas com André Jacobina debatendo a nova esquerda no mundo e a candidatura presidencial do Bernie Sanders nos Estados Unidos, né? Vamos falar muito sobre isso. Obrigado, Léo, obrigado a todos, grande abraço e a gente vai estar aqui junto daqui a pouco. Valeu. Obrigado, Léo, obrigado, pessoal. Então, até às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. E até mais.